segundo a palavra de Deus registrada em Deuteronômio, capítulo 8. Os versos que nós estaremos aqui contemplando são de 8 a 20, mas nós não leremos todos agora de uma vez só. Eu peço que você, antes de nós lermos aqui, feche seus olhos, peça que o Senhor fale com você através da sua palavra nesse momento que teremos aqui. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos, ó Deus, pelo dia do Senhor. Que alegria, que privilégio, Deus. Que bênção. Estarmos juntos com os irmãos, ó Deus. Estarmos juntos com o Senhor. Estarmos juntos com a Tua palavra. Juntos, ó Deus, com a mesa do Senhor. E podermos separar um tempo, ó Deus, desligado de todas as outras coisas, para inclinarmos nosso coração para a Tua palavra. Sabemos que isso vem de Ti. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Nesta manhã nós respondemos, buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. E nós sabemos que aqueles que buscam a Tua presença não voltam de mãos vazias. A Tua palavra não voltará vazia. Ela sempre cumprirá o propósito para o qual foi determinada. Mas nós oramos ao Senhor pedindo nesta manhã que o nosso coração seja como uma terra fértil e que essa chuva caindo no nosso coração, da Tua palavra, germine para frutificar para a honra e glória do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. C.S. Lewis é atribuída a ele a seguinte frase, diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este ou esta é o seu megafone para despertar o homem. Às vezes nós não entendemos por que Deus permite que nós passemos por sofrimentos. E nós ficamos cheios de indagações, né? Parece que na grama e na casa dos outros vizinhos tem um sol radiante brilhando e as tempestades das nuvens escuras estão pairando sobre nós. Tem épocas da nossa vida que as coisas parecem assim. Nós não conseguimos entender. Mas o nosso Deus é revelado na palavra como sendo o pedagogo supremo, ou o professor supremo. Nada Ele faz fora do seu propósito. Tudo o que Ele faz tem algo para nos ensinar. E aqui nós vemos esse relato registrado em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio fala da lei do Senhor sendo repetida, é a lei segunda, a lei de novo. A Bíblia trabalha muito com repetições, você já percebeu? Nós vemos as leis sendo dadas lá em Êxodo e agora a lei de novo em Deuteronômio. Nós vemos a história de Jesus contada em Mateus, depois de novo em Marcos, depois de novo em Lucas, depois de novo em João, numa nova perspectiva. Nós vemos listagens de família, de genealogias em Números, depois vemos de novo em Levíticos, depois vemos de novo em Neemias. A Bíblia trabalha com repetições, porque repetições fazem parte de metodologias pedagógicas para suplantar a nossa inclinação para a distração e para o esquecimento. É assim que papais e mamães falam, né? Já te falei 1000 vezes para pegar o brinquedo do chão. E se precisar falar mais 1000, nós falamos, que é pedagógico. Aqui está o povo de Deus, chegando nas campinas de Moabe, trazem no corpo as marcas de 40 anos de uma peregrinação que não eram necessárias. Mas o povo desobedeceu o Senhor e teve que peregrinar pelo deserto. Apesar do olhar, do corpo cansado, das marcas do tempo no rosto, nas mãos, no cabelo, as roupas ainda eram novas, as sandálias não se gastaram, porque Deus preservou o seu povo, mesmo em meio à disciplina.
e no olhar daqueles rostos cansados, o brilho da esperança de estarem contemplando, ainda que longe, a terra que emana leite e mel. Moisés já não é mais aquele jovem que saiu com o povo do Egito há 40 anos atrás. Ele está, ainda que com muito vigor, já chegando ao final da sua trajetória. Este é o segundo dos 3 últimos discursos que Moisés irá dar para o seu povo. As instruções finais do patriarca, as orientações finais do grande profeta, aquele que anunciou que um profeta maior viria, talvez se apoiando no seu cajado, reunindo forças das suas últimas energias, ele ensina para o povo a pedagogia do deserto. E por que Deus havia permitido que eles passassem tanto tempo naquele lugar. Para que eu e você também saibamos que o nosso Deus não nos abandona, mesmo nos momentos de dor. Por 3 vezes aqui nesse texto, Moisés irá usar uma palavra extremamente forte dentro da língua hebraica, chamar. Traduzida em algumas passagens como ouve, ó Israel. Chamar Israel. Ouve, ó Israel. Mas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ouvir não é aquilo que nós fazemos quando alguém fala com a gente e entra num ouvido e sai no outro, que a gente fala, né? Não. Ouvir no hebraico é também usado para guardar, para cuidar, para obedecer. No Novo Testamento a palavra ouvir é akuen, ouvir. E quando o grego vai usar uma palavra para obedecer, ele diz hiperakuen, ouvir, hiper ouvir. Ouvir mesmo, ouvir de verdade. Isso significa obedecer. Então nós podemos ouvir essa pregação aqui nessa manhã e a nossa vida não mudar nada. Segundo o hebraico, segundo o grego, você não ouviu. Mas se nós tomarmos alguma decisão e obedecermos, então você ouviu. Chamar. 3 vezes. Primeiro, no versículo 1, a pedagogia do deserto nos ensina a depender do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob o juramento a vossos pais. Cuidareis, chamar, ouve, ó Israel, aprenda a pedagogia do deserto. A pedagogia do deserto nos ensina a depender do Senhor. E ele vai relatar, do verso 1 até o verso 5, recordar-te-ás. Lembra, olha para o passado, olha para a sua história, recorda-se, não se esqueça, todo o caminho pelo que o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, mas para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, para revelar o que estava no seu coração. Ele te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná, que tu não conhecias. A palavra maná significa literalmente uma pergunta: o que é isso? Eles nem sabiam o que era, e Deus lhes deu. Nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. O deserto cumpre um aspecto pedagógico em nos ensinar a depender do Senhor. Deus permitirá desertos na sua vida. Deus permitirá ausências, abstinências, regras, necessidades. Não porque Ele quer fazer com que você pereça, mas para quebrantar o orgulho da autossuficiência do nosso coração. Por que Deus precisava humilhar aquele povo? Porque Deus é um Deus sádico? Porque Deus gosta de pisar e mostrar quem é que manda? Não é esta a ideia de Moisés. Quando Moisés diz que Deus permitiu a pedagogia do deserto para ensinar dependência, para humilhar, é porque eles eram orgulhosos, eles eram soberbos, eles eram autossuficientes. E às vezes Deus nos usa a pedagogia do deserto para nos ensinar a ter dependência humilde dEle. Você tem saúde, glória a Deus. Você tem inteligência, louvado seja o Senhor. Deus te concedeu recursos para você ter as coisas que você precisa e ainda suplantar a sua família. Bênção do Senhor sobre a sua vida, mas nada disso deve ser a sua confiança.
Em nada disso deve estar a sua fé, porque nós aprendemos a depender do Senhor. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Não é só das melhores comidas, das melhores roupas, dos maiores recursos, é da palavra do Senhor, que eu e você dependemos. E às vezes o deserto é um lugar onde Deus trabalha essa pedagogia. A pedagogia do deserto nos ensina a depender, mas a pedagogia do deserto nos ensina a agradecer. No versículo 6, outro chamar: guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Bom, olha para o passado, lembra e aprende a depender do Senhor, porque Ele te provou, mas mesmo na provação, Ele te sustentou. Lembra disso, para depender. Agora, outro chamar: aprenda a obedecer ao Senhor. Aprenda a agradecer. E na Bíblia, obediência e gratidão estão diretamente ligadas. Ao contrário do que, se não todas, a maioria das religiões ensinam, você faz algo para o seu Deus para ganhar algo em troca. As Escrituras nos ensinam que Deus já fez algo por você e agora nós fazemos por gratidão. Nós fazemos em obediência. Ele diz no versículo 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará, nela terás cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás cobre. Imagina aquele povo que passou 40 anos comendo café da manhã de maná, almoço de maná, café da tarde de maná e na janta maná cozido. Aí a pessoa começa a falar de frutas, figueiras, trigo, cevada, pão, vide. Imagina a boca salivando daquelas pessoas, né? Há quanto tempo eles não comiam essas coisas? Deus está falando o seguinte: obedeçam e tudo isso será seu. Não é isso que Deus está falando com o povo. Perceba, ele fala: Deus te faz entrar. Deus já está te dando. Seja grato e ande nos seus caminhos. Seja grato e obedeça. A pedagogia do deserto nos ensina a agradecer a Deus. Por isso tem que se recordar. Por isso você precisa se recordar. A sua vida já foi pior, meu irmão. Sua vida já foi pior. Já passou por lutas, já passou por escassez, já passou por temores, que Deus te livrou deles hoje. Seja grato. Que a gratidão seja a motivação da sua obediência e não o desejo por ter mais e adquirir. A pedagogia do deserto nos ensina a depender, a pedagogia do deserto nos ensina a obedecer ou a agradecer, as duas coisas andam juntas, e a pedagogia do deserto nos ensina a reconhecer. O último chamar está no verso 11: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Por quê? Bom, você vai obedecer por gratidão, mas eu sei que vocês podem se esquecer. Então olha só o que ele vai dizer para nós aqui. Depois de multiplicares os teus, versículo 12, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de te multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo o que tu tens, se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, e em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, mas afinal, para te fazer bem. É muito fácil nós buscarmos a Deus na época da provação, mas quando a bênção chega, nós nos esquecermos e voltar para os velhos padrões. Isso não acontece só com você, não. Isso acontece comigo, acontece com todos nós, e acontecia com o povo naquela época. Por isso, chamar, ouve Israel. A pedagogia do deserto nos ensina,
Você não precisa aprender com os erros. Você não precisa aprender quebrando a sua cara. Você pode aprender com o passado, pode aprender com os erros dos outros e aprender com a palavra de Deus a seguir um novo caminho. O que o texto começa dizendo lá? Que Deus levou o povo no deserto para o humilhar. E ele termina dizendo, para que não se eleve o teu coração, para que esse ciclo não volte de novo. Porque se depois que Deus te abençoar e você receber aquilo que você pede, você se afastar de Deus e seu coração te elevar, o que a pedagogia do deserto vai fazer com você? Te humilhar de novo. Porque Deus prefere você com Ele no deserto do que longe dEle na abundância. A história nos ensina que, infelizmente, Israel não ouviu os conselhos de Moisés por muito tempo, né? Logo ao entrar na terra prometida, eles desviaram-se do Senhor. Elevaram o seu coração, se tornaram soberbos e foram profundamente humilhados em vários outros desertos que o Senhor Deus fez com que eles passassem. Até que um dia as coisas mudaram. Israel era príncipe do Senhor, segundo o Antigo Testamento, mas eles precisavam de um rei. E Deus enviou esse rei, o seu filho. Ele enfrentou o deserto em nosso lugar. Ele passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo e respondeu o que está escrito aqui, não é verdade? Toma essas pedras e transforme elas em pão, se você é de fato filho de Deus. E o Senhor Jesus, diferente do príncipe Israel, respondeu como o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. E nesse deserto, o rei venceu, onde o seu povo falhou. Mas esse não era o deserto final. O deserto final o aguardava na cruz, a grande provação, a grande luta. E ele venceu esse deserto por mim e por você, para que, como aquele povo olhou para a rocha que vertia a água, nós pudéssemos olhar para a cruz e ver o seu lado aberto, vertendo água e sangue, que nos sacia, nos redime e nos purifica, nos alimenta, porque ele disse, esse é o meu corpo, partido em favor de vós, comei dele todos, em memória de mim. Ele também disse, esse é o meu sangue, vertido em favor de vós, o sangue da nova aliança, bebei deles todos, em memória de mim. De forma que hoje, ao participar da ceia, nós não somente lembramos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas também nos lembramos que Deus ainda continua nos matriculando na sua escola do deserto, a fim de nos humilhar à semelhança do seu Filho, para que experimentemos também a sua glória e exaltação.